Pessoal, até agora, as situações e sistemas que estudamos permitiam a aplicação de três forças apenas: a força normal, a força de tração e a força da gravidade ou força-peso. Aprendemos as regras básicas para representar cada uma delas através de um vetor. Na aula de hoje eu vou apresentar uma quarta força, que é a força elástica. A força elástica está presente em qualquer sistema físico que tenha a capacidade de retornar à posição original depois de ser perturbado por um agente externo. Pense numa mola que está em repouso, por exemplo. Nós marcamos a posição da ponta da mola e dizemos que esta é a posição de equilíbrio do sistema. Eu sou o agente externo e posso esticar a mola puxando ela pela ponta. Dessa maneira eu estou aplicando uma força externa F qualquer e tiro a mola da sua posição de equilíbrio. A força elástica é uma força própria da mola, que puxa a minha mão no sentido contrário, sempre tentando levar a mola de volta para a posição de equilíbrio. Se eu tentar agora pressionar a mola, a força elástica empurra minha mão na outra direção, sempre tentando restaurar o sistema, isso é, sempre apontando para a posição de equilíbrio. Por isso a força elástica é chamada de força restauradora. Em geral, todos os objetos físicos possuem algum grau de elasticidade, mesmo os mais rígidos. Perceba como a bola se deforma ao ser atingida. No nível atômico, as ligações químicas podem ser descritas como molas, que ligam as moléculas e átomos, mantendo todos unidos. Qualquer perturbação do sistema tira os átomos da sua posição de equilíbrio, permitindo que a força elástica tente reestabelecer a forma original do objeto. Todo sistema elástico possui um limite de elasticidade. Uma deformação muito alta quebra as ligações químicas entre as moléculas e acaba separando os átomos de forma definitiva. Se você esticar muito uma mola, ela vai perder a capacidade de restauração. Todo o nosso estudo aqui é feito dentro do regime elástico dos sistemas. Nunca iremos deformá-los além do seu limite. Além disso, para simplificar o estudo, usaremos sempre uma mola para representar um sistema elástico, qualquer que seja ele. É interessante você começar a notar aqui. Para diferenciar uma mola de outra, ou um sistema de outro, usamos apenas um número chamado de constante elástica. Esse número indica a dureza de cada mola ou sistema. Quanto maior esse número, mais dura é a mola, mais difícil é deformá-la, ou seja, maior é a força elástica. A unidade da constante elástica é 1 Newton por metro. Nesse exemplo, a mola do meio é mais rígida, é mais difícil deformá-la do que as outras duas. Esse número indica que precisamos aplicar 500 newtons de força nessa mola para deformá-la de 1 metro. É possível calcularmos a força elástica através de uma equação simples, que foi proposta por Robert Hooke, concorrente direto de Isaac Newton dentro da comunidade científica. Fazendo uma experiência simples, Hooke percebeu que a força elástica é proporcional à deformação da mola. A deformação da mola é a distância entre a ponta da mola e a posição de equilíbrio. Vamos usar a letra X para representá-la. Então aqui está a mola pendurada no teto e em repouso. Esta é a posição de equilíbrio. Se eu pendurar uma massa M na ponta da mola, ela se deforma. Sua deformação é esta medida. Nessa nova configuração, para a gente ter o repouso, a força-peso do objeto deve ter um módulo igual à força elástica que a mola aplica sobre ele. Pendure uma massa 2 vezes maior que a primeira e sua deformação e a força elástica serão 2 vezes maiores. Pendure uma massa 3 vezes maior que a primeira e sua deformação e a força elástica serão 3 vezes maiores. E assim por diante. Para calcularmos a força elástica, fazemos a constante elástica vezes a deformação da mola. Matematicamente, acabamos de escrever que a força elástica é proporcional à deformação. Perceba que esta é uma equação de primeiro grau, que nos gera um gráfico linear da força elástica em função da deformação. A tangente da inclinação do gráfico nos retorna a constante elástica da mola. E lembramos que, a partir de determinada deformação, a lei de Hooke não funciona mais, e o sistema perde a sua elasticidade até se romper. Então, para resumir, essas são as regras para se desenhar o vetor força elástica. O módulo é calculado pela lei de Hooke, constante elástica vezes a deformação da mola. O vetor deve ser desenhado sempre sobre a mola.
E a força elástica é uma força restauradora. Ela aponta sempre para a posição de equilíbrio do sistema. E isso é muito importante. Para todos os problemas que vocês irão resolver, é necessário sempre conhecer aonde está a posição de equilíbrio da mola. Se ela está sendo esticada ou se ela está sendo comprimida. Entender a dinâmica do problema é fundamental. No exemplo da mola presa ao teto, devemos ter noção de que a mola se encontra esticada. Sua posição de equilíbrio é essa aqui. Logo, a força elástica aponta na vertical para cima. Mas neste exemplo, a gente sabe que naturalmente um objeto desce o plano inclinado. E dessa forma, se uma mola for colocada ali no final do plano, ela está sendo comprimida. Portanto, a posição de equilíbrio original da mola é algum lugar aqui em cima. A força elástica aplicada no objeto deve apontar naquela direção. É necessário analisar o contexto dos problemas com calma. Vou te dar alguns exemplos agora. O exercício 1 explica a maneira prática para a gente determinar a constante elástica de uma mola. Se você tiver uma mola em casa, você pode fazer esse exercício sem problema. Basta ter uma régua e uma balança. Uma mola pendurada no teto tem comprimento natural de 1,6 metros. Esta é a situação. O comprimento natural da mola é o comprimento todo da mola. Vamos anotar isso aqui. Eu vou chamar de L0. Perceba que não tem nenhum bloco pendurado nela aqui, nessa situação. Depois eu venho com um objeto conhecido, massa de 1,2 kg, e prendo a extremidade da mola. A mola se deforma para uma nova configuração. Aqui ela entra em equilíbrio de novo. E o seu novo comprimento é de 1,9 metros. É o comprimento total da mola, desde o teto até o final dela. Vamos chamar de L, comprimento final. Para determinar a constante elástica da mola, a gente vai fazer o equilíbrio de forças nessa segunda configuração. Aqui eu sei que a força-peso é vertical para baixo. E o que está cancelando o efeito dela agora é a força elástica apontando para a posição de equilíbrio. Como a gente já discutiu antes, a posição de equilíbrio ela está aqui em cima em algum lugar. Essa mola se encontra distendida. Então, como o objeto está em repouso, eu posso escrever isso aqui e eu vou dizer que a força elástica possui um módulo igual à gravidade. A força elástica é K vezes X e a força-peso é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, vamos usar 10. Aqui tome um cuidado. As informações que foram apresentadas são em relação ao comprimento total da mola. A gente sabe que a deformação é a distância entre posição de equilíbrio e posição final do objeto. Isso aqui é minha deformação. A deformação então é igual a 1,9 metros menos 1,6 metros. Você diminui o comprimento final do comprimento inicial. Então x é igual a 1,9 menos 1,6. Então x é igual a 0,3 metros. Para terminar a conta, K vezes 0,3 é igual a 12, então K é igual a 40 newtons por metro. Legal? De novo, você pode usar esse método para medir a constante elástica de qualquer mola que você tenha na tua casa. Basta conhecer o objeto que você pendura na ponta dela e ter uma régua para medir o comprimento final inicial dela. Vamos ver o próximo aqui. Eu quero calcular a deformação da mola. Então aqui, esse cara está em repouso, a mola já está deformada. Eu conheço a massa do objeto, a inclinação do plano e a constante de mola. Eu conheço quem é a mola. Onde que está a posição de equilíbrio dela? Bom, a gente sabe que esse objeto solto no plano inclinado, naturalmente ele desce. Então, a mola colocada do jeito que está foi empurrada por ele. Então, a posição de equilíbrio da mola é em algum lugar aqui em cima. Portanto, força elástica está empurrando esse objeto para lá. Já temos a primeira força aqui. Além disso, no plano inclinado, a gente sabe que a força responsável por fazer ele descer é uma componente do peso, chamado Px. Ele está apoiado no plano inclinado, então existe também a força normal, perpendicular à superfície. A força que está anulando a normal é a outra componente do peso, chamada de Py. E como esse objeto está em repouso, a gente sabe que o efeito do Py anula o efeito da normal, o efeito da força Px é anulado pela força elástica. Escrevendo isso melhor, a gente sabe que no eixo Y é esse eixo que está passando em cima da normal aqui, esse é o eixo Y, a gente sabe que em Y, Py é igual a normal. Só que isso aqui não me interessa, Isso aqui não vai me trazer resultado nenhum com relação à mola. Vamos analisar em X. Em X eu sei que a força elástica
está anulando o Px. Vamos lembrar que no plano inclinado, Px é dado pelo peso do objeto vezes o seno da inclinação. Então, fazendo a conta aqui, a gente tem a massa do objeto 2, a gravidade 10 e o seno do ângulo. O ângulo é 60 graus. Que quando resolvido dá alguma coisa em torno de 17,32 newtons. Legal, então voltando aqui na nossa equação ao longo do eixo x, o eixo x é esse cara que está passando em cima da força elástica aqui, né? Em cima do Px. Então, força elástica, constante vezes a deformação, é igual a Px, 17,32. Constante elástica é igual a 50. Então, a gente termina essa conta descobrindo que x, deformação, é igual a aproximadamente 0,35 metros, ou 35 centímetros. Bacana, vamos ver mais um. E esse aqui depende do contexto. Se você inverter a força elástica aqui, você errou tudo, hein? Tente você sozinho primeiro. Pause o vídeo aqui e tente resolver. E o sistema é o seguinte, aqui em cima está o teto, aqui embaixo está o solo, e entre eles existe uma mola presa ao corpo M, e o corpo M está sobre uma balança. E essa balança tem uma indicação, está indicando 0,15 newtons. Para que você saiba, a balança ela não mede o teu peso. A balança mede a força normal entre você e a balança. Então vamos lá, eu tenho um objeto de massa 45 gramas, está preso a uma mola, a constante elástica da mola é 0,75 newtons e a indicação na balança é 0,15 newtons. Calcule a deformação da mola. Primeiro vamos analisar se essa mola está comprimida ou distendida. Calculando o peso do objeto, a gente descobre que o peso dele é igual a massa, vou passar para quilos, 0,045, gravidade é 10, isso aqui dá 0,45 newtons. Esse aqui é o peso dele. Mas a balança está indicando 0,15 newtons. Ela está indicando uma força normal menor que o peso. Desenhando um corpo e todas as forças, a gente percebe que a força-peso para baixo não está anulando a força normal para cima. A força normal é menor. Para que esse corpo seja mantido em repouso, eu preciso de mais uma força para cima para se juntar com a normal e a soma delas me resultar no peso. Só assim eu garanto o equilíbrio. Ou seja, tudo que está para cima tem que ser igual a tudo que está para baixo. Dessa forma, a força elástica está apontando para cima. Se está apontando para cima, a posição de equilíbrio da mola é em algum lugar aqui em cima. Essa mola está esticada. Bacana, né? Então agora a gente tem todas as informações. Força elástica é K vezes X. A normal é 0,15, dado pela balança, e o peso 0,45. Substituindo 0,75 newtons por metro aqui, resolvendo a equação, a gente vai encontrar deformação de 0,4 metros ou 40 centímetros. Ou seja, isso aqui. Bacana? Então, invertendo a força elástica, você erra o problema inteiro. Então, você precisa analisar o contexto. E aqui a balança foi fundamental. Último exercício, pausa aí, dá uma lida e tenta resolver. Nós já resolvemos plano inclinado com esses dois corpos presos dessa forma. Aqui a gente está ignorando os atritos e considerando todos os elementos ideais. Mola, fio, polia. E como esse sistema está em repouso, eu quero calcular a deformação da mola nessa situação. Bom, para começar o problema, vamos tentar entender se essa mola está comprimida ou distendida. E para isso eu vou imaginar como esse sistema se moveria se essa mola não tivesse aqui, mantendo o equilíbrio. Vou fazer um desenho aqui de novo. Aqui está o bloco A, aqui está o bloco B. Que coisa maravilhosa. Esse aqui é o ângulo alfa, esse aqui é o ângulo beta. E tem um fio prendendo eles aqui. Muito bem, bem simplificado. Bom, a gente sabe que no plano inclinado, a força responsável por mover os objetos é o Px. Então, no corpo A a gente tem o Pxa e no corpo B o Pxb. O sistema vai se mover, ou seja, vai acelerar no sentido da maior força. Então vamos calcular o Pxa e o Pxb e comparar os valores. Pxa é o peso do objeto A vezes o seno da inclinação, que é 45 graus. Se você fizer essa conta, você vai encontrar 106 newtons aproximadamente. Repetindo o mesmo cálculo para o peso B, usando agora 30 graus como ângulo,
eu vou ter 100 newtons. Mesmo o corpo B tendo maior massa, a componente do peso que movimenta ele é menor do que a componente do peso A. Ou seja, sem a mola, todo esse sistema se moveria nessa direção. Isso significa que a mola encontra-se comprimida. Então a posição de equilíbrio da mola é em algum lugar aqui no alto. Isso indica que a força elástica sobre o corpo A está empurrando ele para cima. Vamos terminar de aplicar todas as forças aqui. Ainda no corpo A existe o PXA, que a gente já calculou. Existe a normal e existe o PYA aqui, mas eles não vão entrar na conta. E ainda existe a força de tração no fio. Bacana? E lá no corpo B, a gente tem o PXB e temos a mesma força de tração no fio. Normal e PYB se anulam, então não vou desenhá-los aqui. Então, se a gente analisar primeiro o corpo A, a gente tem que escrever que o PXA, que está para uma direção, está sendo anulado pela tração mais força elástica. Ou seja, 106 é igual a tração mais constante elástica vezes a deformação. Para continuar, eu preciso descobrir a força de tração no fio. Então é aí que eu olho para o corpo B. Porque em B, a força de tração está sendo anulada pelo PXB. Ou seja, tração igual a 100 newtons. Bacana, né? Então, voltando aqui na minha conta, eu vou usar 100 para tração. E se eu resolver essa equação, eu vou descobrir que x é igual a aproximadamente 0,013 metros ou 1,3 centímetros. Bacana, hein? Se você tivesse desenhado essa força elástica na outra direção, você teria errado todo o problema. Então fique atento com o contexto nesse tipo de exercício que envolve força elástica. Um abraço aí para vocês.